A inadimplência de empresas no Brasil atingiu recorde histórico, chegando a 9 milhões de CNPJs negativados. O volume de dívidas beira a marca de 200 bilhões de reais. Assunto para análise de Guilherme Fiuza. A realidade é ainda mais dramática, com o dado a seguir. Vivemos em um país com 1,5 milhão de novos negócios negativados no período de um ano. Vamos então acionar aqui, o Fiuza já está no telão conosco e vai aqui trazer a análise dele para a nossa audiência. Fiuza, seja muito bem-vindo ao JDO segunda edição, boa tarde. Alô, Geise, é um prazer estar aqui com você, com os espectadores do JDO2, e a Serasa diz que vai piorar, né? Que os outros recordes serão batidos de endividamento ao longo de 2026. A pergunta que eu te faço, Geise, é a seguinte: será que a culpa é das bets? Será que esse 1,5 milhão de novas empresas endividadas caíram no truco do Tigrinho? Olha, se for culpa das bets, Fios, os artistas já se mobilizaram, já lançaram ali um videozinho, entendeu? Para ir pedir aí as bets. Agora é importante a gente colocar também que vai ter recessão ano que vem, né? O mercado já está prevendo aí recessão ano que vem, o que vai piorar ainda mais esse cenário. Exato, é impressionante, né? Como essa sociedade afluente, né? Com essas pessoas que têm um poder, né, são muito visíveis, são muito audíveis, né? É impressionante as causas escolhidas, né? Nunca é algo que aponte a responsabilidade para o governo Lula, né? Uma grande coincidência isso aí. Então a gente está vendo, né, Geise, esse quadro de deterioração macroeconômica e das finanças pessoais, né, das famílias e agora das empresas, absolutamente ladeira abaixo, né? Como disse a Vivian quando a gente conversava sobre a pauta anteriormente, né? Quer dizer, são diversos indicadores em decadência, levando à destruição da qualidade de vida, das condições de vida, do poder de compra das pessoas. E aí aparecem, e eu me fixo um pouco nessa campanha, porque é impressionante a quantidade de artistas mobilizados para colocar nas bets o problema, né, o grande mal, né, projeta ali a questão que realmente, né, pela densidade da mensagem, né, pela quantidade de celebridades reunidas, você pensa assim, bom, as bets de fato são responsáveis pela falência da sociedade brasileira, né? Ora, o que a gente tem que observar é que esse dado, né, quer dizer, você citou, né, são 220 bilhões de reais em dívidas de empresas, né? É de fato uma situação que, evidentemente, qualquer especialista mais ou menos respeitável aponta, a taxa de juros que é muito elevada. E por que a taxa de juros é muito elevada? E aí a gente está falando de endividamento. Eu quero fazer propositalmente essa conexão com a preocupação, né, a suposta preocupação aí de pessoas célebres, né, e muito influentes, muito visíveis, muito conhecidas, famosas, né? A preocupação com essa situação de endividamento das pessoas, né? Então, está aqui a resposta. A taxa de juros não para de subir, quer dizer, até parou de subir e iniciou uma pequena queda, mas não vai ter uma trajetória consistente de queda tão cedo, a não ser por tacadas populistas, né, que a gente espera que não aconteça, se afastando da decisão técnica, não vai ter enquanto esse governo for um governo perdulário. Isso está consignado em todas as atas dos últimos anos do Banco Central, né, uma política expansionista, é a política fiscal desse governo, ou seja, um governo que gasta muito, governo perdulário, pressiona a inflação e obriga a essa taxa de juros elevada. Este é o grande fator de endividamento do ente público e das famílias e da sociedade brasileira para os artistas que estejam, de fato, preocupados com a situação de inadimplência recorde, né, que nós temos visto aí entre as pessoas no Brasil. Então, o Tigrinho é um agente desse endividamento. Então, vamos lá. Já que eles querem
alertar para o endividamento das pessoas, das famílias e as tragédias que isso possa causar, eu tenho aqui 5 campanhas para sugerir. Primeiro, governo para de expandir seus gastos públicos, né? Se não parar, o juro vai continuar crescendo e as dívidas vão crescer junto com isso, muito mais do que as dívidas do Tigrinho. Segundo, falência das estatais todas no vermelho, estavam todas no azul no governo anterior. Agora tem o rombo das estatais que obriga este governo a contratar no mercado financiamento privado para cobrir rombo de estatais, que é gestão pública, né? Sociedade sendo chamada a cobrir rombo de estatal, ou seja, se endividando mais ainda, muito mais do que o Tigrinho, né? Sendo que algumas dessas estatais gastam dinheiro, inclusive com um cachê para turnê de amigos do rei, que estão fazendo aí a campanha contra o Tigrinho. Vamos lá. Terceiro ponto, políticas de crédito absolutamente temerárias, conforme apontado pelo próprio Banco Central. Está apontado aí, esse tipo de derramamento de dinheiro fácil no mercado, em ano eleitoral, é outro fator perigoso de endividamento. Que tal um vídeo sobre isso? Já salvaram a Amazônia, né? Salvaram a Amazônia com aquele vídeo, agora... né, assim, essa usina de produção de vídeos poderia trazer isso, né? Quer dizer, você pedir para acabar o rombo das estatais, você pedir para ter responsabilidade o governo federal na concessão de créditos que podem elevar endividamentos que podem se estender muito mais do que os do Tigrinho, certo? São programas fartos que alcançam muita gente. Outra sugestão de vídeo, né? Que tal um monitoramento sobre os jogos de azar administrados pelo próprio governo federal? Esses não causam endividamento? Esses não causam perdição? É um outro ponto para se refletir. E para concluir, estou aqui, né, levando uma série de sugestões de vídeos, né, para pessoas célebres e muito preocupadas com o endividamento da população brasileira e que não tem nada a ver com o governo, os vídeos que elas fizeram. Então, eu estou dando sugestões de vídeos que têm a ver com a gestão temerária do governo. A não ser que eles não queiram se meter nisso, né? Não vejo motivos, né? Estão aí apoiando as pessoas. E o último ponto seria um vídeo sobre o escândalo do INSS. O escândalo do INSS, onde aliados políticos, né, deste partido que governa o Brasil, roubaram, suprimiram, descontaram covardemente da população mais vulnerável, que depende da sua modestíssima aposentadoria para ter o mínimo de saúde, né? Então, esse rombo do INSS, né, eu sugiro um vídeo, né, para que o dinheiro seja devolvido a contento a todos que foram roubados, né, os vulneráveis, os mais vulneráveis que foram roubados, e que você possa, então, restituir uma política pública que não suprima daqueles mais frágeis, né, o seu dinheiro para o seu sustento. Porque esses, Geise, para concluir, eles recorrem a agiotas, eles precisam do mínimo para comer e tomar os seus remédios básicos, essenciais e vitais, né? Então, eles recorrem a agiotas, eles estão pendurados em agiotas. Eles não jogam no Tigrinho, eles estão pendurados em agiotas porque aliados deste governo, né, e tem aí uma série de investigações para serem feitas de pessoas muito próximas, inclusive ao presidente da República, roubaram o dinheiro desses que agora estão pendurados em dívidas ainda mais dramáticas do que os viciados nos tigrinhos. Ficam aí, então, as várias sugestões de vídeos para serem produzidos ao longo desse ano. Eu tenho certeza que se esses vídeos todos forem feitos, a vida no Brasil vai melhorar, especialmente daqueles que estão sofrendo com o seu endividamento.
Olha só, é assim no Brasil, é assim na Colômbia. As imagens que vamos mostrar agora retratam o aparelhamento e a doutrinação marxista do ensino superior. É isso mesmo que você ouviu. Abelardo fascista, você é terrorista. Às vésperas do segundo turno das eleições, estudantes da Universidade del Valle, uma das maiores universidades públicas da Colômbia, estão em greve. Quem traz os destaques é a Maria Laura Assis, correspondente do Jornal da Oeste na América Latina. Maria Laura já está aqui no telão. Maria Laura, nós estamos cada vez mais empolgados, porque o Tigrão está chegando, The Tiger. Quando ele for encontrar com o Trump, vai ser o The Tiger. Tá chegando, a universidade já está aí efervescente, brava, nervosa, chamando de fascista. E nós estamos, inclusive, aqui no Jornal da segunda edição, treinando todos os dias o nosso espanhol para trazer ainda mais. Vívia é fluente, então estamos treinando aqui o nosso espanhol com El Tigre. Boa tarde, seja muito bem-vinda, Maria Laura. Buenas tardes, Geisiane. Espero que estejam tudo bom com vocês. Como sempre, é um prazer trazer as últimas informações aqui da nossa região. Buenas tardes. Pois exatamente, né? Você mostrou aí um pouco vídeos em relação à universidade lá no Cali, cidade lá da Colômbia, que mostrava uma grande manifestação por parte dos estudantes da universidade contra a vitória do primeiro turno de Espriella. Isso mostra um pouco, não apenas o que ocorre na Colômbia, como também o que ocorre aqui na América Latina inteira, né? Isso a gente viu acontecer também na Argentina com a vitória de Javier Milei e também no Chile com a vitória de Castro. É por isso que agora na Colômbia, essa universidade, a Universidade del Valle, acaba de fazer uma publicação dizendo que irá suspender as suas aulas até o segundo turno das eleições. Ele diz que a vitória de Espriella é uma ameaça tanto à educação pública como à democracia e à liberdade de expressão. Por outro lado, ele diz que a universidade apoia em peso o candidato da esquerda, Iván Cepeda, e também agradece pelos 4 anos de Gustavo Petro na presidência, que, de acordo com a universidade, ajudou a universidade tanto na parte de infraestrutura, como também na parte de orçamento para os professores. É por isso que ele chama que todas as comunidades educativas também iniciem suas greves para, assim, tentar reverter o cenário político e que, claro, como a gente conseguiu ver aí nesse primeiro turno, a tendência é que a vitória seja de Espriella, até mesmo porque o uribismo já mostrou seu apoio ao candidato da direita. Isso enfurece os universitários e até me faz lembrar da minha época de universitária, quando eu também estudei na Universidade de Buenos Aires, uma universidade pública aqui na Argentina, época em que Maurício Macri também se converteu em presidente. Nós estivemos cerca de 2 meses sem aula. Isso apenas mostra como eles não se importam, né, com as condições e educação de seus alunos, e sim com fazer politicagem dentro das próprias universidades. Maria Laura, você me fez lembrar também aqui o meu período de universidade. Eu sou formada na Universidade Federal Rural de Pernambuco, então também formada em universidade pública, e eu peguei justamente a greve naquele período da Dilma, né, ali o pré-impeachment. Então eles ocuparam as universidades ali e ficavam pedindo o tempo todo o fora Temer, para a gente perceber mesmo como o modo de funcionamento, o famoso modus operandi da esquerda é exatamente o mesmo, inclusive dentro das universidades, impedindo, portanto, que as pessoas estudem e pensem realmente criticamente, e ainda imputando crime, né? Porque chamar alguém de fascista, vai lembrar, ainda é crime. Maria Laura, eu vou passar a palavra agora para a doutora Kátia Magalhães para fazer a pergunta. Doutora Kátia. Boa tarde, Maria Laura. Eu ouvi bem ou esse protesto na universidade se passou na região de Cali, né, que se tornou famosa por aquele cartel de droga, mundialmente famosa, lamentável. E aí é inevitável fazer uma associação entre a esquerda e esse submundo das drogas, da criminalidade grossa. Queria ouvir você um pouquinho, até que ponto esse pessoal da universidade, além de terrorista, além de marxista, pode ser também bastante mobilizado com esse mundo dos cartéis.
Olha, doutora Kátia, boa tarde. Muito, hein? A gente sabe o que ocorre dentro das faculdades federais, não apenas do Brasil, como também na Colômbia, aqui na Argentina, que muitos desses estudantes, né, fazem uso desses elementos implícitos, né, ilegais dentro das universidades. Mas o mais engraçado de tudo, até fazendo menção aí em relação ao comunicado da universidade, ele quis relacionar o Esprieja com o narcotráfico, né? De fato, se vocês buscarem aí o comunicado oficial da Univash, né, que é a publicação realizada por parte da Assembleia da Universidade, vocês verão que lá eles relacionam a figura de Esprieja com o narcotráfico. E eles dizem que esse é o perigo também, um dos grandes perigos com a vitória da Esprieja, algo que a gente sabe que é totalmente o oposto, se bem, né, que sabemos também a suposta tentativa por parte de Petro, através do diálogo e da paz com esses grupos narcoterroristas. Nós sabemos, na verdade, que quem está se opondo fortemente e que diz que vai sim acabar e exterminar com os grupos de narcoterrorista é o candidato da direita. Mas isso eu achei muito engraçado, interessante, né? Eles tentarem relacionar a figura da direita justamente com o narcotráfico na Colômbia. E também o interessante foi eles mencionarem também o presidente Javier Milei, dizendo que se o presidente da direita vencesse as eleições, se o candidato a presidente vencesse as eleições, né, já estou falando aqui presidente, porque possivelmente seja o presidente futuramente, ele vai iniciar um plano econômico parecido ao de Javier Milei. E eles dizem que isso irá exterminar uma vez por toda com a educação pública. Lembrando que também aqui os universitários e as faculdades realizam diferentes protestos e também greves gerais contra o presidente argentino, dizendo que ele está tentando acabar com o orçamento universitário, quando é totalmente o oposto que ocorre. Mas por que eles dizem isso? Justamente porque eles sabem que o presidente argentino iniciou com as fiscalizações dentro das faculdades para saber o que ocorria com esse dinheiro que era enviado às universidades, algo que nunca antes havia ocorrido. Então eles temem, né, que na Colômbia também possa ocorrer a mesma coisa e por isso atacam em peso ao Esprieta. Agora é interessante também que nessa universidade tinha ali, né, aqueles cartazes com a foto do Che Guevara, outra coisa também muito comum, outro ponto similar com as universidades públicas brasileiras, o símbolo comunista, né, a foice e o martelo, Che Guevara guerrilheiro, esse sim muito mais próximo do fascismo do que qualquer outro candidato aí da direita, seja a direita brasileira ou a direita da América Latina. Realmente impressionante. Jorge Serrão, sua pergunta para a nossa querida Lala Assis. Pois é, Lala, por isso que a turma aqui no chat, já está até sugerindo, né, que se troque as caras do Che Guevara na camiseta pelas faces do Marco Rubio, mas isso é outra questão. A Argentina está comemorando aí o maior salário médio da região em dólares, enquanto os piores salários, adivinha onde são? Colômbia e Brasil. De que forma que Javier Milei pode contribuir para essa eleição do Tigrão na Colômbia? Olha, boa tarde, Serrão. Acho que a maior contribuição por parte do Leão, né, como ele é chamado aqui da Argentina, é justamente seu apoio nas redes sociais ao Tigrão. E não apenas esse apoio nas redes sociais, como também esse apoio econômico, que ele até vem sugerindo que irá fortalecer mais o relacionamento comercial e econômico com a Colômbia, caso venha o Esprieta a vencer as eleições, e também a cooperação de segurança entre os demais países da região. Lembrando que a gente já falou desse assunto recentemente aqui no programa do Oeste e que há uma grande colaboração por parte, né, dos países aqui que formam parte até do Escudo das Américas em relação a requisitos segurança. Então ele fala que irá sim fortalecer a segurança, a cooperação e segurança com a Colômbia, mas principalmente os acordos comerciais e econômicos com aquele país. Maria Laura, a gente vai trazer a fauna inteira para a América Latina, viu? A gente já está com o leão, estamos aí na expectativa do tigre, e é isso, continuaremos aqui cobrindo as eleições, trazendo informações para a nossa audiência. Maria Laura, muito obrigada, bom final de semana, até semana que vem. Ainda sobre esse tema, é importante a gente trazer aqui como isso atrasa verdadeiramente o desenvolvimento de ciência no nosso país. O que a gente está vendo aí na América Latina inteira é a ocupação cultural da esquerda, que acontece há anos dentro das universidades públicas e que impede o desenvolvimento intelectual e cultural, o verdadeiro desenvolvimento que todo mundo precisa para que os países avancem. Isso impacta diretamente a nossa política, porque a política ela é reflexo de tudo aquilo que foi pensado
Estado dentro das universidades. Se hoje, por exemplo, a gente tem políticas de cotas de tudo quanto é jeito, se hoje, por exemplo, a gente tem debates absurdos dentro, inclusive, do judiciário, tudo isso foi gestado, tudo isso foi criado dentro desses bancos universitários. Por isso que é importante a direita não deixar de lado os bancos universitários, inclusive pensar dentro das humanidades, para que com o tempo a gente consiga pelo menos equilibrar o jogo e ter bons resultados políticos e aí sim, desenvolvimento intelectual e cultural. Não existe política pública melhor para qualquer pessoa de favela, de comunidade, enfim, chamem do que quiserem. Não existe melhor política pública do que desenvolvimento intelectual e cultural para que essas pessoas tenham a possibilidade de vislumbrar novas possibilidades. Os senadores Zequinha Marinho, Romário e Cleitinho retiraram suas assinaturas da PEC alternativa ao fim da escala 6x1. A proposta da oposição agora conta com 39 adesões. Articulada pelo senador Rogério Marinho, o texto contrapõe a ideia da base governista, já que prevê mudanças na jornada de trabalho por meio de acordos individuais entre patrões e empregados. Zequinha justificou o recuo, afirmando que a proposta excluiria os sindicatos das negociações. Assim como o senador Romário, Cleitinho passou a apoiar a PEC original, que prevê o fim da escala 6x1 sem redução salarial. Teria sido a pressão nas redes sociais o motivo para que os senadores se tirassem as assinaturas? Bom, doutora Kátia Magalhães, a gente está de novo aí nesse tema, essa questão da escala 6x1. Por enquanto passou ali aquela primeira parte de um outro projeto lá na Câmara dos Deputados. O Senado, o Davi Alcolumbre está sentado, está bravíssimo com o Lula, não quer saber desse assunto também, porque é uma pauta que o Lula vem defendendo aí desde que o PSOL lançou essa ideia, e está tudo parado, a oposição tentou esse outro lado, aí a gente rodou tudo isso, todo esse preâmbulo, para bater de novo em sindicato, doutora Kátia. Olha, Geise, se é para ficar nesse tema de trabalho, de Estado se metendo em regime de trabalho que deveria ser negociado por partes privadas, essa PEC alternativa do senador Rogério Marinho teria que ser abordada e esses senadores teriam que ter colocado e ter mantido suas assinaturas. Gente, isso tudo é muito vergonhoso. De novo, a gente vive no século XXI, uma sociedade de conhecimento. Nós, humanos, nós todos estamos perdendo feio o jogo para a inteligência artificial mundo afora. A IA faz quase tudo que nós fazemos e com muito mais perfeição, uma margem de erro próxima a zero. Então nós temos que lutar para mostrar que nós somos relevantes. Os seres humanos, na era da IA, vão viver do quê nesse planeta Terra? Mas no Brasil do atraso, a discussão é essa. Se o Estado se mete, quem negocia com quem, e aí fica reinando o populismo, né? Eu vejo aí ao lado essa figura que é vergonhosa para o meu estado, Romário, senador que não fez absolutamente nada, foi um apagão completo de legislatura, se elegeu como um suposto nome de direita, mas vimos que de direita não tinha nada, e aí temos a alusão à figura de sindicato, né? Os nossos políticos brasileiros visceralmente atrelados a sindicatos. E por quê? Porque sindicatos são entidades muito fortes aqui, não só são extremamente numerosos, como exercem poder, muito poder de mando, e não só poder na atividade negocial, poder na academia. A gente acabou de ver a cena na Colômbia, possivelmente mobilizada por sindicatos. Aqui os sindicatos inflamam a estudantada. Então esse é o caos brasileiro. Enquanto isso, as oportunidades de emprego e renda vão escasseando, ciência e tecnologia, que é bom, nada. Nós somos pífios em termos de depósito de patente, olha o nosso grau de inovação ridículo, e aí nós vamos ficando lá na beirada, além de sermos um país de faccionados, comandados por faccionados, e aí você entenda comandado no sentido mais amplo possível. Somos um país paupérrimo, e a depender dessas pessoas seguiremos, como já dizia Roberto Campos lá nos anos 80, 90, seguiremos sendo o país do atraso por opção.
Serrão, quero te ouvir a respeito, tá? Então, para nossa audiência, esse texto alternativo da oposição perdendo apoio, 3 senadores retirando as suas assinaturas. Pois é, o problema grave que o Brasil enfrenta é estrutural. O Estado brasileiro, nossa máquina estatal brasileira, ela sofre do problema do fascismo estrutural. Aqui vigora o com o Estado, pelo Estado e para o Estado. Isso é fascismo, ou seja, o Estado tem a pretensão de controlar tudo da vida do cidadão. É esse modelo que a gente não quer que funcione por aqui. Sindicato pode até existir, mas ele tem que ter independência em relação ao poder estatal. A gente tem que evoluir nas questões. Negociações têm que ser feitas entre patrões, empregados e seus representantes escolhidos, legitimamente escolhidos para essa finalidade. Então, a PEC pode ser aprimorada, não há problema nenhum. Agora, os senadores têm que ter um pouco de calma. Essa ejaculação precoce diante de fatos que precisam de debate é muito ruim, não leva a nada. A gente tem que debater exaustivamente os temas. É uma piada que o Brasil queira mudar a escala de trabalho sem promover um amplo debate com a sociedade, com os empregadores, que são os grandes geradores de emprego, e com os próprios empregados e seus representantes. A gente vai, de novo, cometer essa barbaridade. Tomara que Davi Alcolumbre sente em cima desse troço, deixe isso para a próxima legislatura, para que se aprecie com correção essa proposta que o PT quer apenas utilizar como barganha eleitoral, como propaganda eleitoreira. Ele não quer melhorar a situação de ninguém. No Brasil, a gente já tem em vigor hoje uma escala 5x2 que funciona para o setor público. E tem gente no setor público que trabalha 2 ou 3 dias de home office e o resto é o dia, e depois o resto, 2 ou 3 dias, ele vai para a repartição. É totalmente diferente. Então a gente tem 2 mundos, o mundo da Barnabelândia e o mundo do trabalhador real. E a turma da Barnabelândia quer interferir no mundo do trabalhador do mundo real. Para. Assim não dá. Então tem que dar um freio de arrumação e o Brasil tem que começar a discutir como acabar com o nosso Estado fascista estrutural. Do jeito que está, o Brasil se torna aquela profecia do Roberto Campos, um país que não tem como dar certo. A Justiça Paulista determinou a prisão em regime aberto do jornalista Luan Araújo por não pagar a ex-deputada Carla Zambelli após uma condenação por difamação contra a ex-parlamentar. A Justiça havia estabelecido o valor de um salário mínimo. A dívida com multa chegou a R$ 2.216,30. O jornalista foi condenado por ter publicado um texto em que afirmava que Zambelli faz parte de uma extrema-direita mesquinha, maldosa e que é mercadora da morte. Bom, tá aí, Serrão, o texto, né, do jornalista, a condenação, e não pagou ali a tal da multa. Pois é, esse é o problema que estamos sofrendo no Brasil hoje. Tem um monte de gente sendo condenado a várias coisas e obrigado a pagar essas multas absurdas. A gente tinha que estar promovendo uma discussão ampla hoje. No mundo das redes sociais, você ter ainda condenações por calúnia, injúria e difamação. No mundo interligado, qualquer coisa pode ser considerada calúnia, injúria e difamação e acaba gerando esses processos de perseguição para ambos os lados ideológicos. Então, está na hora da gente rever os conceitos no Brasil. Brasil, como lembrou a doutora Cátia ainda agora, a gente tem que se adequar ao tempo, à pós-modernidade, né? Nós estamos querendo censurar a inteligência artificial sem antes compreender o que é a inteligência artificial. Não estamos conseguindo praticar a liberdade de expressão, embora a nossa Constituição garanta amplamente isso. Você tem no Brasil uma ADPF 130 do Supremo Tribunal Federal que diz que esse tipo de condenação não era para acontecer. A Carla poderia bater no Carinha e o Carinha bater na Carla. Do ponto de vista jornalístico, isso não deveria render condenação. Autoridades públicas
podem e devem ser criticadas. Ah, exagerou na crítica? Não, não tem exagero de crítica, porque aí entra a questão subjetiva. Então está na hora da gente rever todos esses procedimentos. O Brasil hoje tem sido um país extremamente autoritário no sentido juristocrático. Temos que parar com isso, ou, de novo, Roberto Campos vai ter razão, esse país vai se tornando cada vez mais inviável. Doutora Kátia Magalhães, quero ouvi-la a respeito, tá então, prisão determinada ao jornalista que difamou Carla Zambelli. É inadmissível que o Brasil ainda mantenha no seu Código Penal um rol de crimes contra a honra, ofensas à honra, se praticadas e se houver uma determinação judicial reconhecendo a sua existência, deveriam render indenizações no cível, se tanto perdas de oportunidade, denegrimento da imagem, mas, pelo amor de Deus, condenar alguém à cadeia, ainda que em regime aberto, como foi o caso desse jornalista, é escandaloso. Então, nós temos esse tipo de decisão que lá em cima possivelmente vai ser revertida devido à parte contrária, que figura contra o jornalista, no caso Carla Zambelli, e esse tipo de condenação vai dar margem para que a turminha lá da cúpula togada diga, olha lá os togados fascistas, os juízes partidários de Zambelli, da direita, olha lá o que fazem, dizem que são defensores da liberdade de expressão, mas calam um jornalista. Então esse tipo de decisão é um autêntico tiro no pé, né? Lamentável, mais uma decisão triste para o judiciário brasileiro. O pior, gente, é o custo-benefício de um judiciário caríssimo. Para quê? Para condenar em regime aberto um sujeito que xingou a Zambelli? Sim, então a Zambelli que vá ao cível e que ele devolva uma grana elevada à altura da reputação da parlamentar, mas prisão só denigre realmente a própria imagem do judiciário, que mostra que serve para isso mesmo, calar jornalista. Guarde os dias 9 e 10 de junho para não perder o Seminário Nacional do PT, Reforma do Judiciário, caminhos para a democratização e autocorreção do sistema de justiça brasileiro. Segundo o convite oficial do partido, o evento se dará em nome do fortalecimento do Estado Democrático de Direito brasileiro e da necessidade de mudanças no sistema de justiça. Presenças já confirmadas de José Dirceu, Jorge Messias, o ministro da Justiça Wellington César Lima e Silva, e José Gabrielli, atual coordenador de campanha de Lula. Pier Paolo Bottino, o ex-advogado de Vorcaro, também estará presente entre os presentes. O evento é tão bom que eu até gaguejei, Jorge Serrão. Tá aí, Serrão. Como é nesse mês, estarei trabalhando. Se fosse mês que vem, eu ia dar desculpa do meu aniversário. Meu aniversário é dia 10, mas é essa semana, hein? Semana aí, ó, já aparecendo. Se não tiver nada no calendário, Serrão, tá aí um baita evento para você comparecer. Ah, sensacional. PT discutindo o quê? Democracia? Discutindo justiça? Só faltou falar de paz, né? Que aí ele vai ficar dentro do slogan do PCC ou do Comando Vermelho, que tratam da questão da justiça e paz. Então, tão de brincanagem com a gente, não dá para levar a sério, mas todo ano eleitoreiro tem esse tipo de demagogia, né? Faz parte do joguinho da esquerda tirânica tupiniquim fingir que ela é boazinha no ano das eleições, mas depois que ela está no poder, ela mostra o quanto ela consegue ser tirânica. PT falar em reforma do judiciário soa como piada. Dirceu até faz essa pregação, mas na prática isso é só para provocar, isso é só para colocar ali a uma parte do judiciário acuada diante do que essa esquerda no poder pode fazer contra eles. De novo, nós temos no Brasil uma autodenominada esquerda que tem práticas fascistas. Ela é com o Estado, pelo Estado e para o Estado e quer você sob controle. Esse é o grande drama dessa esquerda que temos por aqui. E ela é que se diz esquerda, ok?
Tá aí, doutora Cátia, o evento vai acontecer então na próxima semana, dia 8, dia 9, segunda e terça, portanto, as presenças ilustres, hein? Eu vou gastar agora todo o meu italiano, né? O Cátia está de férias, mas eu vou aqui representar no italiano. Pierpaolo Bottini estará presente, ex-advogado de Vorcaro. Zé Dirceu pode, inclusive, ministrar ali palestras a respeito de honestidade, né? Anticorrupção, a cara dele. E o Messias que ele tá realmente numa vibe bem fingindo ali que é evangélico, ele fica o tempo todo mencionando a Bíblia. Olha só, são as presenças ilustres aí desse evento do PT. Bota ilustres nisso, acrescentando algumas poucas linhas ao currículo do colega advogado, é membro do Prerro, foi advogado de condenados graúdos lá na Lava Jato, defendendo teses indefensáveis. Então, olha quem vai ministrar esse seminário e vê Zé Dirceu, um condenado duplamente por crimes muito graves, por crimes que foram comprovados. Zé Dirceu defendendo reforma do judiciário, chega a ser a raposa vigiando o galinheiro, né? Piada pronta. Gente, que tipo de reforma do judiciário Zé Dirceu pode sugerir? Por acaso Zé Dirceu vai sugerir que a primeira instância acabe de vez, que a segunda instância seja toda tomada pelas indicações do 5º Constitucional, por exemplo, e que só fiquem lá as instâncias superiores? É isso? Será esse tipo de sugestão? A politização absoluta do judiciário? Isso é bem a cara do Zé Dirceu, né? Mandatos aí até a morte para os ministros do Supremo, do STJ, dos outros tribunais superiores, possivelmente, né, gente? O PT é a maior chaga desse nosso tristíssimo capítulo da história republicana, que já é uma história triste, começou lá atrás com o golpe da República, né? E agora parece estar chegando ao seu ocaso, ao seu crepúsculo, graças em boa medida a essas duas letrinhas aí, PT. PT é a maior representação do atraso, do assistencialismo, do sindicalismo barato, populismo, estatismo, amparo à corrupção grossa, amparo à marginalidade grossa, tudo de ruim, isso consubstancia nessa sigla. Essa sigla tem que sair do nosso radar enquanto esse pessoal estiver no poder político e tiver bem alinhado a juízes que decidem conforme as conveniências do consórcio. Enquanto isso perdurar, nós estaremos fritos e muito atrasados, fadados ao atraso. Tem que se tirar aí para ontem esse senhor do poder de mando, das posições de mando, tanto ele como todos os seus comparsas, a começar por Zé Dirceu. Serrão, ainda sobre esse tema, tem mais uma cerejinha do bolo. O Pierpaolo Bottini, ele é do grupo Prerrogativas, o Prerro, aquele grupo de advogados declaradamente de esquerda que adora escrever sobre democracia e soberania. E foi essa turminha do Prerro, a turminha da esquerda, que no governo Dilma Rousseff aprovou a legislação que triplica as penas nos crimes de calúnia, injúria e difamação se eles forem cometidos pela internet. Então, alguém pode pegar penas de até 12 anos de cadeia em regime fechado por crimes de opinião que não existem, que a nossa Constituição não recebe, que a DPF 130 do Supremo Tribunal Federal, sabe quem é o Supremo Tribunal Federal? Já decidiu que não pode haver esse tipo de condenação, mas as condenações acontecem na primeira instância do Judiciário brasileiro e acabam sendo ratificadas no andar de cima, o Supremo esquecendo que existe até o Supremo. E a gente tem que lembrar o tempo todo, o PT, é essa turma da advocacia, da jurisprudência, aristocracia ligada ao PT, que defende teses obscurantistas, punição para crimes que não deveriam existir, tirania na veia. Então, não dá para levar a sério essa turma, a não ser dando a eles a nota -13. Será o filho da Pilili?
Com o slogan "Meu voto não é neutro", o mascote Votinho, um boneco inflável de 5,5 metros de altura, inspirado na urna eletrônica, será instalado na Avenida Paulista durante a Parada do Orgulho LGBTQIA+, de São Paulo, cujo tema oficial é "A rua convoca, a urna confirma". O personagem não criado pelo TSE, mas sim pela Vote LGBT, uma organização com projetos ligados à democracia, cidadania e direitos humanos. São tantas letras, eu vou até repetir, o nome da instituição é Vote LGBT, porque são tantas letras, que a gente fica até meio confuso, doutora Kátia. Mas a gente pode pôr de novo a imagem do votinho na tela, só para nossa audiência. Olha aí para vocês, o votinho na tela, ele tem capa e tudo, mentira. Tô achando até que tá faltando letra nessa sopinha aí, viu? Eles colocaram, olha só, votinho, olha, segurando o título de eleitor, doutora Kátia Magalhães. O votinho vai estar aqui, ó, na Paulista. Tudo acontece nessa Paulista, doutora Kátia Magalhães. Tem dia que é desesperador trabalhar nessa Avenida Paulista. É uma versão diversidade de Piriri. Eu fico impressionada, porque olha só, quanta platitude. Meu voto não é neutro. Óbvio, nenhum voto o é. Aliás, a própria abstenção de voto tampouco é, o próprio voto em branco muito menos, nada é neutro, as coisas na vida pública pressupõem a tomada de decisões, mas para entender isso você tem que ter pelo menos 2 neurônios, um comunicando com o outro, o que essa turminha parece não ter. E aí fica uma cara de campanha antecipada, mostrando que nunca foi por direitos civis, nunca foi por igualdade, pelas bandeiras que essa turma diz defender, e sim, por interesses politiqueiros. Vamos aguardar e ver quem serão os politiqueiros no palanque. Com toda certeza não serão figuras da direita, não serão figuras defensoras reais das liberdades, pelo contrário, serão figuras bem coletivistas, colocam essa pauta dos costumes como uma pauta, transformaram a vida civil das pessoas na vida política. É isso. Quero chamar a atenção também para o tom infantil, tanto da Pilili quanto desse tal do votinho agora, Serrão. Saideira aqui para nossa audiência. Pois é, a infantilização da política é algo imperdoável. É tão imperdoável quanto essa ideologização da questão do gênero. Você tem que ter o respeito humano. Cada um pode ter o comportamento sexual que tiver, isso aí você tem que respeitar. Acabou, ponto final nessa questão. Ela não tem que ser criminalizada, nem gerar polêmicas inúteis. Agora, essa daí, mais uma, o votinho. Por que votinho? Por que não votinha? Quer dizer, não tem lógica alguma, é mais uma falta de inteligência absoluta na hora de colocar um tema sério, que é o tema da eleição. Por que eles não propõem a contagem pública do voto, por exemplo? Tem gente da LGBTQIA+, que defende também a contagem pública do voto. Por que não?